Olá pessoal, aqui é o professor Lidiomar e nessa videoaula continuaremos o estudo das ferramentas e funcionalidades do Microsoft Word, parte do pacote de software de escritório do Office, da empresa Microsoft. Na aula passada nós vimos algumas ferramentas básicas, de formatação de texto usando o Word, tanto em computadores quanto em celulares, em plataformas online. E na aula de hoje nós iniciaremos o estudo de cada uma daquelas abas onde ficam as ferramentas do Word, lá na parte de cima. Sem demorar muito, prosseguimos então com essa nossa aula de hoje. Para dar continuidade então, vamos acessar o Word aqui, pelo menu iniciar, digitando WORD, clicando sobre o aplicativo e esperando ele abrir, aguardando. Clicamos então em documento em branco, e iniciamos o nosso trabalho aqui no editor de texto, no Word. Para essa aula, eu vou explicar resumidamente o que contém cada uma dessas abas aqui do Word, tudo bem? Vamos começar então aqui pela aba Arquivo, que é diferente, das demais abas aqui do navegador, porque enquanto as outras abas apenas afetam, o conteúdo nessa área aqui de baixo, ao clicar nelas, essa aba Arquivo aqui ela abre um menu, amplo aqui cobrindo a tela toda. Dessa opção de arquivo aqui, então nós temos a página inicial aqui, que é a página que aparece quando a gente abre o Word, onde tem aqui os modelos que a gente pode escolher para um documento, para a gente começar a trabalhar com eles, Normalmente a gente vai em documento em branco. Esses outros aqui, tem alguns outros modelos aqui, mas a gente não costuma utilizar eles, Normalmente a gente vai num documento em branco, mas caso vocês tenham algum interesse, podem utilizar aí, Mas eu não vou explicar cada um deles não. Depois temos novo aqui, que é para iniciar um novo documento, O que está ali na página inicial basicamente é um atalho, para essa página novo aqui, Onde a gente pode ver os modelos, todos os modelos disponíveis, tá? E escolher um deles para começar a escrever. Aí temos a opção abrir, onde a gente vai abrir um arquivo salvo no computador ou no OneDrive aqui, que é na nuvem, o OneDrive da Microsoft, os arquivos online, que a Microsoft disponibiliza para você salvar online, no OneDrive. Então a gente pode escolher abrir um arquivo tanto online, salvo no OneDrive, ou então um arquivo salvo no computador através de esse PC, ou então procurar. E aqui tem alguns arquivos recentes que podem ser acessados também através da opção abrir, tá? Depois temos informações, que mostra algumas informações do documento que está aberto, tá? Mas no caso aqui, por exemplo, quando foi criado o documento, o tempo de edição, quanto tempo ficou aberto mexendo, editando ele aqui, escrevendo, O autor, informação do autor, da última modificação, tá? Então, algumas informações do documento aqui. Não é possível colocar uma senha no documento aqui, protegendo para quando alguém for abrir o documento precisar digitar essa senha para poder ter acesso, Você pode configurar uma senha por aqui e outras coisas relacionadas à proteção do documento e algumas outras opções aqui não tão relevantes assim para o nosso entendimento do funcionamento do Word. Temos a opção salvar, que permite que você escolha um local para salvar o arquivo de texto que você está criando aqui no Word. Salvar como PDF, que também vai abrir, vai dar a opção de salvar salvar o arquivo como um PDF, tá? Mas nós vamos fazer isso como um arquivo de texto PDF, se é possível. Aí depois temos histórico de versões de arquivos salvos aqui, Se você salvou um arquivo hoje e amanhã começou a editar ele de novo e salvou de novo, você consegue acessar a versão anterior do arquivo, mesmo já tendo salvado uma versão por cima. Depois tem uma opção de imprimir o arquivo, Ao clicar aqui ele dá opções de configuração da impressão do documento, em uma impressora, tá? Qual que é a impressora, quanto tanto de cópia, um intervalo de páginas aqui, de qual página até qual página você vai querer imprimir, tá? E entre outras configurações aqui também de impressão. Compartilhar, que permite que você compartilhe o arquivo
através de um link no OneDrive, tá? Salvando o arquivo no OneDrive, na nuvem, né, online, e depois compartilhando o link com alguém, ou então através do e-mail, através de PDF, uma apresentação online utilizando um serviço da Microsoft, ou postagem de um blog em alguns blogs aqui que o Word suporta aqui, tá? Mas isso também não é relevante para o nosso curso, não é tão relevante assim. Aí depois temos exportar, que basicamente ele salva o arquivo aqui numa outra extensão, tá? PDF ou PDF XPS ou em outros tipos de arquivo aqui, parecido com a opção salvar como que tem aqui, tá? Que eu já expliquei na aula passada. Aí temos fechar, que ele vai fechar o arquivo aberto atualmente aqui, tá? Ele vai pedir se você quer salvar ou não. Se você quiser, você salva. Se não quiser, não salva. E aí, depois de um tempo, ele vai fechar esse documento. E aí você tem a opção de escolher criar um novo arquivo ou não, né? Guardar que ele está processando. Processou. Aí você pode vir arquivo, novo, documento em branco. E aquele documento foi fechado, foi aberto esse aqui. Foi fechado e não foi salvo, né? E aí temos a opção de conta, que mostra algumas coisas relacionadas à conta da Microsoft e a ativação do produto, né, do Office, né, do Word aqui no caso, se ele está ativado ou não, porque como eu disse, o Word e os outros programas do Office, né, o Excel e o PowerPoint, eles são programas pagos, né, são comprados pela Microsoft, comprados da Microsoft, né, a Microsoft produz, as pessoas compram e a gente recebe uma chave de ativação, tá? Que é um código numérico, tá? A gente insere aquele código numérico e ativa, né, o computador se aquele código for válido. Se ele não for válido, não ativa, né? Então aqui você pode ver essa questão da ativação do Office aqui em conta. Comentários aqui, se você para você enviar algum comentário para desenvolvedora, né, para Microsoft. Se você gostou de algo, não gostou, se você tem alguma sugestão. Em opções aqui tem algumas configurações relacionadas ao computador. Um monte de configurações aqui. Sobre exibição, revisão de texto, sobre salvamento, o idioma, né, do Word. E entre outros aqui, facilidade de acesso e assim por diante. Eu nunca mexo em todas essas configurações não. De vez em quando a gente precisa de uma. Tem configurações, por exemplo, quanto a qual ponto utilizar em número decimal, né? Se você vai usar o ponto final ou a vírgula, dá para escolher por aqui. Também a única coisa que eu já utilizei daqui foi mudar a aparência do Word, né? Que aqui em geral a gente tem personalização aqui, né? Da cópia do Office. A gente tem as personalizações aqui quanto ao desenho que vai aparecer aqui, né? Anéis da árvore, caligrafia, canudo, circuito, né? Vários aqui. E aqui é a cor do Office, né? Colorido, um cinza escuro, preto ou branco, tá? O padrão aqui é o colorido. Eu costumo utilizar outros aqui, cinza escuro, preto, tá? Mas o padrão é o colorido, vou deixar ele colorido aqui para essa explicação. Tá ok? Então menu arquivo aqui, tudo certo. Não é um menu muito utilizado, normalmente utiliza-se para iniciar novos documentos, salvar arquivos ou salvar como, uma cópia com outra extensão, né? Imprimir e abrir arquivos, né? Novo, abrir, salvar, salvar como. Normalmente, e para imprimir. Normalmente é para isso que utiliza-se esse menu, tá? E no salvar como eu disse, por exemplo, se você quer salvar no computador, clica duas vezes aqui em este PC. Você pode escolher a extensão do arquivo que você quer salvar aqui, como um arquivo docx, que é do Word, um documento PDF, outras extensões de documento aqui, XPS, HTML, que é a extensão de arquivo de internet, tá? E assim por diante. Tem umas opções de extensão de arquivo aqui. Os mais interessantes é o documento do Word, docx e PDF, tá? PDF não é editável, né? As pessoas não conseguem mudar o texto que está lá. PDF normalmente são arquivo de texto para leitura, tá? Sem edição. Enquanto do Word são arquivos para edição. Você consegue mudar o que está escrito. Então, continuando, depois da aba arquivo, nós temos a aba página inicial, que eu já expliquei algumas coisas aqui, né? Na aula passada, em relação à fonte, né? Toda a formatação de fonte aqui e os alinhamentos de parágrafo, né? Agora eu vou explicar o restante aqui, começando aqui do início.
Temos as opções básicas aqui do computador, que são recortar, copiar e colar. E essa opção a mais aqui que é pincel de formatação, que eu vou explicar ela mais detalhadamente. Qual que é a função desses botões recortar, copiar e colar aqui, né? Elas são basicamente as mesmas do que se utiliza no computador em geral, tá? Vou mudar aqui a fonte e o tamanho dela para vocês entenderem o negócio aqui. Mas vou explicar agora como é que funciona esse recortar, copiar e colar aqui. Vamos supor, por exemplo, que você copia um texto aqui da internet, né? Deixa eu abrir aqui, texto sobre agropecuária. Seleciona o texto, clica aqui com o botão direito sobre o texto e vai em copiar. Vem aqui no Word, seleciona a opção colar aqui, né? Na verdade, a gente tem três opções de colagem aqui. A primeira é manter a formatação original. Ele vai buscar a formatação lá do texto que você copiou e colar aqui, né? Só que utilizando a fonte padrão aqui do computador, que é a Calibri, né? Tamanho 11 aqui, que é o padrão do Word. Então ele vem com a formatação, por exemplo, onde estava negrito, vem aqui negrito, onde estava sublinhado e azul, lá vem sublinhado e azul ali, né? Mesma forma, né? Na forma de link. E a segunda opção aqui, mesclar formatação, ele vai juntar a formatação lá de onde você copiou com a formatação que está aqui no computador, né? Eu tinha colocado Arial 13, então a fonte veio Arial 13, mas com parte da formatação de lá, né? A formatação de negrito, formatação de links aqui, né? A cor azul sublinhado. E a última opção aqui é manter somente texto. Ele vai utilizar a formatação que tiver aqui, né? No caso, fonte Arial 13. Só que ele vai tirar as formatações lá de onde você copiou, né? Vai tirar a formatação de negrito, essa formatação de link aqui, ela vai tirar tudo. Então, a melhor opção para cópia normalmente é aquela opção lá de manter somente texto, tá? Uma outra forma de colar um texto, qualquer coisa que você copiou aqui no Word, é usando a combinação de teclas Ctrl mais V, tá? Segura a tecla Ctrl e aperta a letra V. O texto vai ser copiado nessa primeira opção aqui, ó, manter formatação original, vai vir com a formatação original lá de onde você copiou, mas é possível você alterar isso através desse botãozinho, dessa opçãozinha que aparece aqui no canto, você vindo em manter somente texto. Aí ele vai tirar aquela formatação de onde você copiou e deixa só o texto aqui, tá? Agora aqui no Word, deixa eu apagar esses textos aqui. Aqui no Word, as opções recortar e copiar tem um pouco de diferença. Por exemplo, se eu seleciono essa parte do texto, venho em copiar, essa parte do texto vai ser copiada, ou seja, vai se manter o texto que estava aqui, né? E vai levar uma cópia lá para a área de transferência, tá? E aí quando a gente cola, é colada a parte que foi copiada ali no caso, né? Mas a diferença do recortar é que quando eu seleciono e venho aqui na opção recortar, vai sair, né, essa parte daqui, vai tirar fora e daí eu vou colar ela em outro lugar, né? Essa é a diferença do recortar e do copiar, né? Tanto aqui como em outros programas do computador, tá? O recortar ele retira para levar para outro lugar, enquanto o copiar ele faz uma cópia, ele deixa o original, faz uma cópia para ser colada em outro lugar, né? Beleza? Tranquilo essa questão? Agora, quanto a esse pincel de formatação, ele funciona assim, ó. Eu vou tirar a formatação desse texto aqui, tá? Tá sem formatação. E vou dar uma formatação para esse texto aqui qualquer, ó. Arial, tamanho 13, eu vou pôr aqui uma fonte, sei lá, verde, tá? E vou pôr itálico, tá? Então, esse texto é itálico, verde, Arial, tamanho 13. Agora, eu quero que esse texto aqui fique com a mesma formatação desse. Eu quero que ele fique também Arial, 13, itálico e verde. Só que em vez de eu selecionar o texto e vir e fazer cada uma dessas alterações, eu posso copiar a formatação desse texto aqui, através do pincel de formatação, com o texto selecionado, clicando lá em pincel de formatação, o cursor, né, do mouse, que é a setinha dele, né, vai ficar com essa aparência aqui, né, com um pincelzinho do lado assim. E basta você selecionar o texto que você quer que seja copiada a formatação para ele, né, e aí soltar o botão e essa formatação vai ser copiada. Então, em vez de fazer passo a passo, vim aqui colocar Arial, 13, itálico e verde, eu só copio a formatação de um texto
para o outro, facilitando bastante assim, agilizando bastante, né, esse trabalho aí, né. Então, tranquilo nessa parte aqui da área de transferência, né, que funciona dessa forma: copiar, colar e recortar e o pincel de formatação. Aí temos as opções de fonte aqui, que eu já expliquei na aula passada, né, tipo da fonte, o tamanho, né, aqui também os alternadores de tamanho, né, aqui entre maiúscula e minúscula, limpar a formatação. Deixa eu fazer isso aqui agora. Negrito, itálico, sublinhado, né, o taxado ou riscado aqui, sobrescrito, sobrescrito. Há algumas formatações aqui de efeitos para fonte, né, aqui o realce, né, do texto, aqui a cor da fonte, né, a cor do texto. Depois vimos para a guia parágrafo aqui, temos as opções de alinhamento, né, alinhado à esquerda, o texto vai ficar rente aqui na esquerda, né, com a margem do texto, né, vai ficar retinho. Centralizado, o texto vai para o centro aqui da página, né, ficar no centro. É bom, utilizado para títulos, por exemplo, isso. Alinhado à direita, ele vai ficar rente aqui na direita, né, com a margem do papel aqui. E o justificado, ele vai ficar rente nos dois lados, né, tanto o esquerdo quanto o direito. Aí depois temos o que mais aqui? Temos, começando aqui da primeira opção, uns marcadores. E o que é isso? Marcador é um indicador aqui de opção, de lista, né? Por exemplo, item, né? Uma lista de itens, né? Item 1 aqui, nós podemos colocar. Ao descer para a linha de baixo, automaticamente ele continua o marcador. Nós podemos colocar item 2, né? Item 3, né? Quando nós estamos enumerando alguma coisa aqui, né? E assim por diante. Para tirar esse marcador, basta clicar aqui, ele vai sair, né? E aí nós podemos continuar o texto, né? Normalmente. É possível também utilizar submarcadores aqui, né? E para o próximo nível da lista que a gente fala, né? Alternar o nível da lista. Clicar aqui, vai ficar um marcador dentro de outro. Então a gente coloca aqui subitem 3.1 aqui, por exemplo. Aí subitem 3.2 e assim por diante. Então a gente consegue colocar marcadores dentro de marcadores aqui, né? Aqui, por exemplo, nós também conseguimos fazer isso alternando o nível da lista aqui, ou também é possível através dessas opções de recuo aqui, diminuir recuo ou aumentar recuo. Ao clicar em aumentar recuo, ele vai aumentar um nível aqui para a lista, né? Então a gente podia colocar aqui subitem 2.1, por exemplo, né? Subitem 2.2, subitem 2.3, né? E assim por diante. E dentro desses nós ainda conseguimos colocar mais níveis aqui, tá? Sempre é possível colocar mais níveis dentro de um nível aqui nos marcadores. Mas o interessante é que vocês entendam, né, que para que servem esses marcadores aqui. Não é possível alterar o tipo de marcador, tá? Tá essa bolinha preta, mas se você não gostar, né, você pode colocar um quadradinho, você pode colocar esse marcador aqui diferente, colorido, esse outro aqui, tá? Aqui você altera qual marcador vai ser. E aí você pode alterar o nível, e no nível você também consegue alterar qual marcador vai ficar aqui em determinado nível, beleza? Aí depois temos os numeração, que é um marcador numérico, né? Consigo, por exemplo, colocar um novo item aqui. Ao clicar aqui, selecionar essa opção, né, numeração, ele vai começar a numerar aqui umas opções, né? Opção 2, né? Da mesma forma que os marcadores, a gente consegue também aumentar o nível aqui, né? 1A, né? Subopção, subitem, né? Subitem A, subitem B, né? E assim por diante. A gente consegue fazer essa alteração. É possível também modificar o tipo aqui, tá? De numeração, né? Por exemplo, aqui está 1, se você quer que fique 1.1 aqui em vez de A, né? Através do item lista de vários níveis, tá? A gente seleciona a lista que a gente tem aqui, vem aqui, escolhe a opção, essa opção aqui, 1.1, 1.1.1, e daí ele vai numerar, né? Primeiro item como 1, o outro 1.1, depois 1.2, se eu adicionar mais um item aqui, vai para 1.3, né? Subitem C aqui,
item C, né? E nesse item 1.1 aqui, se eu aumentar o nível aqui, vai para 1.1.1, né? Aqui um texto de exemplo. E 1.1.2 depois, né? Teste. Dá um espaço aqui. Tá? E assim por diante. Então a gente consegue alterar o tipo de lista, né? Através dessa opção, lista de vários níveis aqui, selecionando a lista e alterando o tipo dessa lista, né? Se a gente quer que ela mude para uma lista de marcadores, né? Conseguimos alterar por aqui. Se quisermos que ela volte a ser uma lista numérica, né? Clicamos aqui e volta a ser uma lista numérica. Lembrando que a lista tem que estar selecionada, beleza? Então essa opção de marcadores é basicamente isso, tá? Marcadores não numerados, né? Ou marcadores numerados, beleza? Temos então a opção de diminuir ou aumentar recuo aqui, né? Que é o que? Ele vai aumentar a distância da margem da página aqui, né? A margem da página é definida nesse espaço aqui, né? Por exemplo, daqui, né? A margem começa aqui, a margem esquerda, e ela vai até aqui, né? A margem direita vai até aqui. Aí tem umas margens superiores e inferiores também. Superior aqui e inferior aqui, que nós conseguimos ver através dessas réguas aqui, né? Numeradas aqui em cima. Então esse recuo ele aumenta e diminui a distância, né? Do parágrafo, né? Se diminuir o recuo, ela vai ficar mais perto da margem. Se aumentar, ela vai ficar, o parágrafo ficar mais longe da margem, né? No caso aqui para os marcadores, ele diminui o nível, aumenta e diminui o nível da lista de marcadores aqui, beleza? Assim nós temos um outro item aqui, diminui ou aumenta o nível desse marcador, ok? Enquanto para os parágrafos ele afasta ou aproxima da margem aqui da página, beleza? O que mais nós temos? Nós já vimos as opções de alinhamento, né? À esquerda, centralizado, à direita e justificado. Temos então o espaçamento entre linhas, tá? E parágrafo aqui. O Word tem alguns valores padrões aqui, que são 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5 e 3.0. Tá? Que indicam quantas linhas, né, de distância uma vai para cada outra, né? 1.0 é chamado de espaçamento simples, tá? E ele indica que é uma linha de distância aqui entre uma e outra aqui, né? Ou seja, uma linha abaixo da outra, né? Sem um espaço muito grande aqui depois dessa linha, né? Entre elas duas. 1.15 é uma linha mais 15% de uma linha aqui de distância, né? 1,5 é uma linha em meia, então tem uma linha aqui, mais meia aqui no meio, né? Meia linha. Duas linhas, vai ter uma linha aqui e outra linha aqui embaixo, né? Sendo que esse espaçamento conta como duas aqui, né? Uma e depois outra. Da mesma forma para os outros, 2,5, duas linhas mais meia e 3, o espaço de três linhas aqui, né? Uma, mais uma, duas, mais outra, três, né? Três linhas aqui de espaçamento. Na prática são duas linhas, né? A terceira é a que está escrita, né? Mas ele conta como se fosse três ali. Beleza? Com o texto todo selecionado, ele vai fazer esse espaçamento entre linhas dessa forma, certo? Mas também é possível, aqui em opções de espaçamento de linha, a gente definir, né, quantas linhas a gente quer aqui, tá? A gente pode colocar 5 linhas, por exemplo, né, com um espaço bem grande. Mas normalmente o utilizado é 1,15 ou 1,5, tá? Mais do que isso é bem difícil se utilizar. Além disso, além dessas opções aqui de espaçamento, que a gente consegue configurar várias coisas que também estão aqui e algumas outras coisas não, tá? O recuo, por exemplo, o alinhamento, né, que está aqui, a gente consegue colocar por aqui, esquerda, centralizado, direita, justificado, tá? Dentre outras opções aqui, a gente consegue colocar um espaçamento simples aqui, que é o de 1.0, né? Que é o mesmo desse aqui, né? 1.0. A gente também consegue, através daqui dessa opção de espaçamento, a gente adicionar ou remover um espaço depois do parágrafo, tá? A gente tem um parágrafo aqui, né? Vocês estão vendo que tem um espaço aqui depois. A gente consegue adicionar ou remover esse espaço aqui depois do parágrafo, tá? Então, com o texto todo selecionado, ó, depois de cada parágrafo tem
um espaço aqui, tá? Adicionado. A gente consegue remover também esse espaço aqui. Ou a gente pode adicionar um espaço antes do parágrafo também. Na parte antes de iniciar um parágrafo, adicionar um espaço aqui, tá? Normalmente em trabalhos brasileiros não se utiliza muito isso aqui. Isso aqui é baseado em normas estrangeiras, tá? Como o Word é um programa que vem lá dos desenvolvedores do Word, são lá dos Estados Unidos, né? Microsoft. Eles baseiam muitas coisas nas normas de lá, mas a gente consegue configurar para as normas de trabalhos, por exemplo, trabalho acadêmico brasileiras, né? E elas não utilizam-se esses espaços antes ou depois, mas vou falar disso em aulas posteriores, tá? Aí depois temos aqui a cor do sombreamento do texto, que é a cor que vai ficar atrás do texto aqui, né? É diferente desse realce do texto, tá? O realce ele marca só a parte de texto mesmo, como se fosse a seleção aqui do texto. Já esse cor do sombreamento seria do texto todo aqui, tá? Inclusive até o final da página aqui, da margem, né? Inclusive os espaços depois aqui, né? De onde termina o texto, tá? Então deixa eu tirar esse realce aqui e tirar esse sombreamento aqui também, mas só para mostrar que é possível, com o texto selecionado aqui, a gente mudar a cor do fundo do texto aqui, de realce, tá? Beleza? Branco não, vou deixar sem cor. Ok? Aí depois nós temos o que mais aqui? Nós temos umas bordas aqui que a gente pode adicionar no texto, tá? Uma borda inferior aqui embaixo, ou uma borda superior, né? Borda direita e borda esquerda. A gente consegue fechar o texto aqui utilizando bordas, tá? A gente consegue colocar todas as bordas possível colocar, né? Todas as bordas para não precisar ficar colocando uma por uma. Ou deixar sem, né? Tem opções aqui de escolher. Se você quer sem bordas, quer com bordas só em cada um dos lados, né? Todas as bordas aqui no caso, bordas externas. Então ele adiciona esse quadrado ao redor do texto, né? Esse retângulo quadrado aí que demarca, né, umas linhas. É como se fosse uma tabela, né? Que a gente consegue inserir aqui, mas não é exatamente uma tabela. Sobre bordas é basicamente isso. Tem outras opções aqui, mas não vamos nos aprofundar muito. Não é uma coisa tão utilizada assim, beleza? Outras opções que nós temos aqui na guia parágrafo, né? Essa ordenação, classificação de palavras por ordem alfabética, né? Digamos que nós temos uma lista de nomes aqui. Vou colocar o meu nome aqui. Vou colocar alguns nomes aqui, deixa eu ver. Nomes aleatórios aqui. Aí, selecionando esses nomes e vindo aqui em classificar, a gente consegue ordenar, né, esse texto que está selecionado, né, os parágrafos aqui no caso, né, pelo que? Por texto, ele vai organizar em ordem alfabética. Por número, se tiver uma numeração aqui, né, ele vai organizar por número. E data, se tiver uma data aqui, né. No caso, para a ordem alfabética, a gente coloca texto. E coloca se quer crescente ou decrescente, né. Crescente é de A a Z e decrescente é de Z a A, né. A gente deixamos crescente. Damos um OK aqui, ele vai ordenar, né, as palavras, né, os nomes que tiverem escritos em ordem alfabética aí, né? A, C, F, J, L, né? Na ordem alfabética aqui. Outra coisa que nós temos aqui, a última coisa, é esse botãozinho aqui que é o mostrar tudo aqui, que ele vai mostrar marcas de parágrafo e símbolos de formatação aqui do texto, né? Como assim? Clicando sobre ele, vão aparecer alguns símbolos aqui, né? E esses símbolos indicam o quê? Por exemplo, aqui ó, tem um pontinho, né? Entre cada uma das palavras tem um pontinho. Esses pontinhos indicam um espaço, quer dizer que foi apertado um espaço ali, né? Se eu vir aqui nessa linha, por exemplo, e apertar espaço, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes aqui, 7, 8, né? Tantas vezes que eu apertar vai aparecer um pontinho indicando que foi apertado um espaço aqui. Então, onde tem pontinho aqui, ao selecionar esse botão mostrar tudo, indica espaço. Esse pezinho invertido aqui indica um parágrafo, tá? O final de um parágrafo aí.
Então aqui termina, aqui nesse page termina um parágrafo, né? No caso esse. Aqui termina outro e aqui outro, né? Indica então o final de um parágrafo, né? Dá para saber a quantidade de parágrafos através disso. Tem outras formas de saber também, mas isso não é tão interessante, né? Isso é interessante para, por exemplo, a gente saber quantos enters a gente tem, né? Quantas linhas a gente pulou, né? No caso aqui pulou 2 linhas, aqui pulou 3 linhas, né? Cada linha sendo um parágrafo aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Por exemplo, o que mais a gente pode identificar com essa marca de parágrafo, né? Você tem espaços duplos, né? No texto, né? Normalmente o Word ele identifica com essa linha azul aqui, né? Indicando que tem alguma coisa errada aqui, né? No caso é o espaço duplo aqui. Quando tem alguma coisa errada, por exemplo, se eu apagar esse i aqui, medicamentos, né? O Word ele indica, ele faz a correção, né, de algumas palavras. Clicando com o botão direito sobre esse lugar onde está marcado, ele indica uma sugestão de correção, né? Eu apaguei o i, ele indica aqui sugestão de medicamentos. E aqui, ó, ele indica na fabricação sem o espaço duplo aqui, né? No caso, ele vai substituir por essas duas palavras sem o espaço duplo ali, né? Mas a gente consegue ver o espaço duplo através dessa opção de mostrar tudo. Existem outras coisas que nós também conseguimos, outras marcações, né, que nós conseguimos ver através dessa opção aqui, né? Por exemplo, essa setinha indicando que tem um espaço aqui, né? Um espaço específico, quebras de página também, que eu ainda vou explicar. Mas, por exemplo, ele indica aqui que tem uma quebra de página, né? Sem estar selecionado essa quebra de página não vai aparecer, mas vou explicar o que é quebra de página depois, tá? E então, essa guia parágrafo que basicamente funciona dessa forma, tudo bem? Temos depois a seção estilos aqui, que eu não vou me aprofundar muito agora, mas ela serve para utilizar padrões definidos aqui de formatação em um determinado texto, tá? Normal, ele coloca quando a gente abre o Word, né, ele vai estar na formatação normal, né, no tipo normal de formatação aqui, que é quando a gente abre o Word aqui, né? Deixa eu tirar essas marcas de parágrafo aqui. Depois tem uma marca aqui sem espaçamento, ele vai basicamente colocar o espaçamento 1.0 aqui no texto. Tem uma formatação para título, né? Vai aplicar essa formatação de título, um título 2 diferente, um título 3, um título 4, um título 5, tá? Então são formatações pré-prontas aqui, né? Estilos pré-prontos de texto, tá? Que ele disponibiliza aqui, né? Que o Word disponibiliza. A gente consegue personalizar isso aqui para ficar a formatação que a gente quer, para a gente aplicar num determinado texto. A gente salva o estilo de formatação que a gente quer aqui e depois a gente consegue aplicar isso em outras partes do texto, tá? Vou explicar rapidinho aqui, mas eu vou me aprofundar nisso depois. Por exemplo, eu coloco aqui um texto tipo Arial, tamanho 12 aqui, né? E justificado. Eu posso pegar e com esse texto selecionado, eu venho aqui em estilo 1, por exemplo, colocar atualizar estilo 1 para corresponder à seleção, tá? Clicando com o botão direito aqui em cima do estilo. Aí esse estilo 1 vai ficar com essa formatação aqui, Arial tamanho 12 e justificado. Aí se eu quiser aplicar essa formatação em outro texto, basta eu selecionar o texto e vir aqui em estilo 1, que ele vai aplicar aquela mesma formatação. Se eu quiser aplicar no texto todo, posso selecionar o texto todo e vir aqui, estilo 1, ele vai aplicar essa determinada formatação, tá? Deixa eu apagar essas linhas aqui. Ok. Eu estou selecionando o texto todo, clicando aqui no final, arrastando para o começo, mas tem uma outra forma de selecionar o texto todo, que é através do atalho Ctrl T no teclado, segurando a tecla Ctrl e apertando a tecla T, tá? Ele seleciona todo o texto que está no documento, tá? É uma forma mais fácil de selecionar o texto aí, tá? Deixa eu tirar essa formatação desse texto aqui, deixa eu apagar algumas coisas aqui que não vai precisar, a gente ficar com menos textos aqui, beleza? Então, esses estilos servem para isso, você salvar, né, estilos de formatação, para depois você aplicar em partes do texto aqui que você quer, né? Se eu quiser, por exemplo, deixar isso aqui como um título, né? Seleciono aqui, ele tem uma formatação de título aqui pré-definida, mas eu não vou utilizar isso, certo? Temos a opção também de localizar, substituir, selecionar aqui, né? Na seção editando aqui. Localizar vai procurar uma palavra aqui no texto, né? Nós temos a palavra tradicionais aqui, né? Se essa palavra não estiver aparecendo aqui no texto, né? A gente quer encontrar ela, a gente vem em localizar
Ele vai abrir uma janela aqui do lado, a gente escreve a palavra que a gente quer, tradicionais, por exemplo, né? Ele já vai pesquisar e mostrar uma quantidade de resultados aqui. Ele encontrou um resultado da palavra tradicionais e já leva para lá, né? A palavra é, por exemplo, se eu colocar é aqui, ele encontra 10 resultados. A gente pode navegar por esses resultados através das setas, tá? Ele vai selecionar onde está essa determinada palavra, beleza? Então ele localiza dessa forma. Temos também substituir, tá? Que ele vai abrir uma caixa onde você pode substituir uma palavra por outra. Ele vai localizar essa palavra e substituir por outra. Tá? Isso é interessante quando a gente tem um texto com um monte de espaços duplos, tá? Por exemplo, eu adiciono um espaço duplo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, né? Outro aqui, tá? A gente não tem que ficar corrigindo um por um esses espaços duplos. Muitas vezes eles vêm, quando a gente copia um texto da internet, às vezes vem com esses espaços duplos aqui. A gente não precisa ficar copiando corrigindo, né? Um por um aqui. A gente pode vir aqui no substituir, colocar um espaço duplo aqui, né? 2 espaços, e substituir por um espaço só. Então, colocamos aqui em localizar 2 espaços, substituir por um espaço só. Vamos em substituir tudo aqui. Ele vai fazer todas as substituições. Tudo pronto, fizemos 8 substituições. Tá ok? Pode fechar e ele vai ter feito essas substituições aí. Faltou aqui porque às vezes tinha 3 espaços aqui. Se tiver 3, né, ele vai substituir 2 e deixar 1. Então você pode ir lá em substituir e fazer a mesma substituição. 2 espaços por 1 espaço. Substitui tudo, fez uma substituição que é essa que estava aqui. Beleza? Então ele serve para substituir outras palavras também, tá? Não só espaço. Aqui é um exemplo que eu utilizo de vez em quando. Aí temos a opção selecionar aqui. Né? Nós podemos clicar aqui em selecionar tudo para selecionar todo o texto, tá? Também nós podemos fazer também clicando aqui, arrastando e puxando, ou pressionando o atalho Ctrl mais T no teclado, né? Segurando a tecla Ctrl no teclado e apertando a letra T, também vai selecionar tudo, ou vindo aqui em selecionar, selecionar tudo. Temos também a opção de selecionar objetos, tá? Não tem nenhum objeto aqui, mas se tivesse, né, ele permitiria selecionar os objetos aqui, por exemplo, imagens, tabelas, né, outros tipos de objetos. E aí temos um painel de seleção que ele mostra também os objetos que estão na tela para a gente poder selecionar eles através dos nomes desses objetos, em vez de clicar aqui em cada um deles aqui na janela do Word, tá? Vou mostrar depois direito como isso funciona quando a gente inserir os objetos aqui. E essa vai ser a próxima coisa que nós iremos fazer, né? Através da guia aqui da aba, né, inserir, né? Aqui a gente insere a maior parte dos objetos aqui no Word, né? Começando aqui pela página folha de rosto, né? Pela folha de rosto, a gente tem opções de página de folha de rosto, né? Como se fosse uma capa aqui para o documento, né? Então a gente consegue vir aqui e escolher uma dessas. Ele vai inserir uma capa, né? Uma folha de rosto antes aqui do texto, né? Isso independente de onde o nosso cursor estiver aqui, né? O cursor pode estar em qualquer lugar, ele vai inserir sua folha de rosto antes, tá? E ele substitui, tá? A que já estava, né? Por uma nova, caso você faça essa mudança. E aí ela deixa umas opções pré-definidas aqui, né? Para título do documento, subtítulo, resumo, né? Isso aqui é muito utilizado, é interessante utilizar quando vai se fazer uma apostila, por exemplo, né? E aí tem algumas opções aqui pré-definidas, né? De capa para essa apostila, né? De folha de rosto aqui, tá? Tem algumas outras opções aqui, mas não vamos se aprofundar nisso porque não é uma coisa que se utiliza tanto. Página em branco também ela insere, só que ela é diferente dali. Essa página em branco ela insere embaixo, tá? Vai inserir aqui, depois do texto, tá? E ela vai inserir a partir da onde tiver o cursor do mouse piscando, tá? Que é esse indicador aqui, né? Piscando aqui no nosso texto aqui, né? Indica onde vão sair as letras, né? Tá? Então, se eu estou aqui e eu vim aqui inserir uma página em branco, vai ser inserida uma página em branco a partir daqui. Então, se eu clico aqui, tá? Ele vai inserir uma página em branco e separar, né? A partir daqui, ele inseriu uma página em branco aqui, né? Deixa eu diminuir o zoom aqui para vocês verem. Opa, diminui demais. Né? Tá o texto aqui, ele inseriu uma página em branco e o outro texto na parte de baixo. Se eu quiser inserir uma página em branco logo após, eu tenho que clicar no final do texto, tá? E vir em página em branco, ele vai inserir uma página em branco aqui. Depois
do texto que estava digitado, tá? Então, para apagar aqui, então a gente aperta a tecla Delete e vai ser apagado e vai ter uma página em branco aqui depois, tá? Beleza? Então, quebra de página ele faz quase a mesma coisa, só que se eu tiver com o cursor aqui nesse nome, clicar em quebra de página, ele também vai separar, tá, o texto a partir daqui para baixo, só que ele vai mandar o texto para a próxima página aqui, tá? E aí, tudo que for digitado aqui, né? Tudo que for digitado aqui na parte de cima, não vai fazer com que esse texto aqui ele desça para baixo. Como assim, né? Vou colocar para ver o marcador aqui, mostrar tudo. Vai mostrar que tem uma quebra de página aqui, né? Se eu não tivesse marcador de quebra de página, né? Como é que eu faria para esse texto aqui descer lá para baixo? Eu apertaria Enter várias vezes, né? Até que o texto descesse aqui, né? Na próxima página. E ficaria esse espaço que são em branco aqui. Só que conforme eu fosse digitando o texto aqui, né? E apertando Enter aqui, o texto aqui embaixo ele começaria a descer aqui, né? As duas linhas que eu adicionei aqui foram adicionadas aqui também. Se eu escrever mais aqui, ó, mais texto aqui, né? E apertar Enter, né? Para descer a próxima linha, essa linha que eu adicionei lá em cima vai ser adicionada aqui também. E com a quebra de página isso não acontece, né? Aqui inserir quebra de página, o texto que eu digito aqui, né? Continuando o texto, ele não faz, né? As linhas novas que eu adiciono aqui não fazem o texto aqui descer mais, tá? Porque aqui essas linhas aqui já estavam, mas deixa eu apagar elas, tá? Se eu digitar, se eu inserir mais linhas aqui, esse texto não vai descer junto, tá? A não ser que eu insira texto até essa quebra de página aí para a próxima página. Aí esse texto aqui vai para a próxima página que seria aqui, né? Por exemplo, se eu apertar mais enters aqui até essa quebra de página e ir para a próxima página, o texto vai para a página seguinte, tá? Mas ele não vai sair daqui conforme eu vou digitando aqui, tá? Digitando aqui, inserindo linhas e o texto continua no local onde ele estaria. Isso é interessante para quando a gente vai fazer uma referência bibliográfica, né? E ela tem que ficar em uma determinada página, né? Referência bibliográfica aqui, né? A gente escreve o texto e a referência continua sempre aqui no início da página, né? Esse título aqui, referência bibliográfica, ele continua sempre aqui no topo da página, independente do texto que a gente digita aqui na parte de cima, né? Então quebra de página serve basicamente para isso, tá? Então a gente tem folha de rosto, página em branco e quebra de página aqui, né? Deixa eu fazer aqui, beleza? O que mais nós temos aqui? Tabela, imagens, né? Vou apagar tudo que está aqui nessa tela para a gente poder continuar o texto, né? Primeiro a gente seleciona tudo, né? Pode vir aqui, seleciona tudo, aperta o Delete no teclado, ou Backspace, né? O botão de apagar. Ele vai apagar tudo que nós temos aqui. E aí a gente vem aqui e continua, tá? Temos então a opção tabela, onde a gente insere uma tabela aqui, uma linha e uma coluna, uma linha e duas colunas, né? 3 colunas, 4 colunas, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5, né? E assim por diante. Então a gente consegue inserir a tabela com quantas linhas e quantas colunas a gente quiser aqui, até 10 colunas e 8 linhas, né? 8 linhas e 10 colunas aqui. Se a gente quiser mais, a gente pode vir nessa opção inserir tabela, colocar a quantidade que a gente quiser aqui. 20 colunas e 10 linhas, se quiser, é possível através daqui. Tem outras opções aqui de largura fixa, ajustar automaticamente ao conteúdo da tabela, mas não vai ter nada, então não vai fazer diferença. E ajustar automaticamente a janela aqui, né? Que vai ser o ajuste, a janela no caso é essa área do texto aqui indicada pelas margens, né? Pode deixar pela coluna fixa aqui, dá OK. Ele vai colocar 20 colunas e 10 linhas aqui, né? Pelo que a gente configurou lá. E quando a gente insere, né, a tabela aqui, ele abre duas novas guias aqui, né, que são ferramentas de tabela. Ferramentas Design e Layout. Esse design aqui é quanto à aparência da tabela, tá? Se a gente quer um sombreamento aqui para a tabela, tá? A gente pode selecionar a tabela toda clicando aqui
esse indicadorzinho aqui, nessa cruzinha, vai selecionar a tabela toda. A gente pode mudar a cor dela toda, ou a gente pode selecionar só algumas linhas, clicando nela e puxando assim, né? Seleciona igual seleciona o texto, né? Só a parte dela aqui, ou só essa parte aqui, se a gente quiser, né? A gente consegue clicar no lugar que a gente quer começar a seleção, puxar, né, e arrastar e depois soltar o botão do mouse para indicar que a gente quer selecionar naquela parte. E a gente escolhe uma cor que a gente quiser aqui, né? E assim por diante, né? De sombreamento, por exemplo. Tem algumas tabelas pré-definidas aqui, por exemplo essa, tá? Já deixa uma tabela pré-pronta aqui. A gente consegue pôr um cabeçalho na tabela, um cabeçalho aqui do lado, né? Tem outro, clicando aqui nesse botão aqui a gente consegue ver outras opções, tá? Como essa aqui, por exemplo, amarela. Tem diversas outras cores aqui, tá? De design de tabela. E várias opções aqui de configurar a aparência da tabela, né? O estilo da borda, né? Outras coisas relacionadas à borda aqui, as cores dela e tal. Não nos aprofundar muito nisso não, porque não é tão importante assim também. Tá? E o nosso tempo não é tão grande. Temos a opção de layout aqui também, que é quanto à altura, algumas coisas, alguns ajustes aqui, né? Relacionadas à estrutura da tabela, né? Altura e largura aqui das colunas, né, das células aqui da tabela, né, a gente consegue também mesclar algumas tabelas aqui, que significa juntar elas, né, se a gente quer, por exemplo, pôr um título aqui, né, vamos dizer que essa tabela está com uma aparência aqui normal, né, assim, a gente quer colocar um título aqui, né, só que tá tudo dividido isso, a gente consegue juntar, né, essas células aqui em uma só, para que a gente consiga inserir um título da tabela aqui, né, título da tabela, né? A gente pode também centralizar isso lá na página inicial, né? Aqui em centralizar, colocar negrito, por exemplo, né? A gente vai ter o título da tabela, então, utilizando a opção de mesclagem aqui, né? É possível mesclar colunas também, tá? Não só linhas, né? Vai mesclar células aqui. Dividir também, se eu estou com uma célula que eu consigo dividir ela, né? Número de colunas, se eu quero, quantas colunas eu quero ali? Duas, né? Então, dividir aqui em duas colunas, por exemplo, né? Dividir uma tabela inteira em duas partes, tá? A partir da onde o cursor estiver, né? Coloca o cursor nessa linha aqui. Aqui a gente vai dividir e divide a partir, né, dessa linha aqui, né? Se eu quiser dividir de novo, a partir dessa aqui, tá? Vamos fazer isso. E aí tem outras opções aqui, né? Por exemplo, a altura das linhas, né? 0,42. Se eu quiser colocar 2 centímetros aqui, né? Eu vou colocar 2 centímetros aqui, né? Muito grande, vou pôr 1 centímetro. Mesma coisa nós conseguimos fazer com a largura, né? Por exemplo, podemos colocar 0,9 aqui, né? Passou da margem, 0,8. Ele vai ajustar cada uma das células, né? De acordo com a largura que a gente colocar ali, né? Certo? Lembrando que ele vai ajustar todas as células, né? Por isso que aqui ficou tão curto assim, né? Mas então são coisas relacionadas ao layout, né? A distribuição das células aqui, né? Dessa coluna, né? Células cada quadradinho desse. E acontece a configuração aí, né? Coisas relacionadas à seleção de células, de coluna, de linha, né? De tabela, né? Selecionar só essa linha aqui, por exemplo, e mudar aqui para um tamanho maior, por exemplo, para a gente deixar até o final ali, né? Por exemplo, né? E é possível também apagar, né? Partes da tabela, né? Bordas específicas, né? Da tabela, por exemplo, apagar essa borda, essa aqui, né? A gente consegue apagar uma parte específica da tabela selecionando, né? Puxando, clicando num ponto e arrastando até o outro, tá? Ele vai apagar essa determinada parte. Apagar aqui também para que consiga ficar com um visual mais agradável aqui, né? Para se trabalhar. Então, vou ajustar aqui essa coluna aqui na janela, beleza? Aí temos também a questão de alinhamento de texto aqui, de direção de texto. A gente quer que o texto fique de cima para baixo, né? Ou da esquerda para a direita, de baixo para cima, né? Da esquerda para a direita, né? Texto, exemplo. Tá, vou apagar um pouco dessas colunas aqui. Vou
ajustar isso aqui na janela, tá? Aí temos o texto de exemplo. Você vê que esse texto ele ficou alinhado ali na esquerda, né? A gente consegue também mudar o alinhamento do texto, tá? Tanto à esquerda na parte superior, ou no centro, ou à direita, ou totalmente no centro, né? No centro e na esquerda, no centro e na direita, na parte de baixo, né? E assim por diante. E a direção do texto, né? Quanto a qual direção que ele vai ficar, de cima para baixo, de baixo para cima, ou né, da esquerda para a direita ali, né? Tá? Aí depois da configuração de tabela, tá? Tem outras configurações aqui também, né? Classificação, da mesma forma que classificação de texto lá que eu expliquei aqui na página inicial, né? Essa classificação de texto aqui. E outras configurações aqui, inserir fórmulas, configurações relacionadas a margens das células aqui, né? Todas as configurações relacionadas ao layout aqui, a construção da tabela, né? Beleza? Inserir mais linhas, mais colunas aqui através do desenhar tabela, apagar linhas e colunas, apagar bordas, né? E assim por diante. Mas o nosso tempo já está ficando longo aqui. Então eu vou deixar para essa aula de hoje apenas a explicação dessa primeira aba e dessa segunda aba até aqui em tabela. Esse restante eu vou deixar para a próxima aba, tá? Nós não iremos ver todas essas abas aqui, tá? Apesar de eu ter falado que iremos ver, algumas delas não tem serventia para o nosso curso aqui, não tem muita aplicação prática, tá? Por exemplo, o que nós iremos ver aqui que é importante, essa aba Design é um pouco importante, essa aba Layout é muito importante, nós iremos ver ela, essas referências não é tão importante assim, tá? Aliás, para normas da ABNT tem algumas coisas aqui que são interessantes, outras coisas nem tanto. Correspondência não iremos ver, revisão também não. Exibir sim, tá? Algumas coisas que nós já até vimos, né? Quanto relacionadas ao zoom aqui, 100%, uma página, né? Mostrei um pouquinho na primeira aula. Essa aba ajuda, Acrobat aqui nem todos os computadores têm, devido a um programa que eu tenho instalado aqui no computador, tá? O leitor de PDF. Mas ela nem sempre aparece no Word. Essa ajuda aqui é a mesma coisa, bastante coisa relacionada aos comentários que estavam aqui, né? E outras opções aqui relacionadas à ajuda, tá? Mas aqui dá para inserir, nós vimos essa parte inicial aqui da seção de páginas e de tabela. Esse restante aqui eu vou deixar para a próxima aula porque a aula já está se estendendo demais, beleza? Então terminamos nossa aula por aqui, tá? Porque já ficou muito extensa, mas a aula que vem daremos continuidade então a ver as próximas abas lá que ficaram faltando do navegador. E na aula seguinte iniciaremos as normas da ABNT, tá? Que são normas de formatação de texto, tá? De página, de documento de texto, assim, para trabalhos científicos que vocês irão precisar para os trabalhos que realizarão no IFRA, tá? Inclusive para o trabalho de conclusão de curso no final do curso de vocês. Beleza? Que é o mais importante basicamente aí, mas é interessante vocês verem todos os recursos, pelo menos os mais interessantes que o Word tem a oferecer aí para vocês, beleza? Então é isso. Obrigado a todos e até a próxima.